RFI Convida. Silvano Mendes. O RFI Convida de hoje fala de política brasileira após a eleição da presidência da Câmara e do Senado. E para falar sobre o assunto, o RFI convida o cientista político Gaspar Estrada, professor do Instituto de Ciências Políticas de Paris. Bom dia, Gaspar. Olá, Silvano. Um prazer estar aqui com você e os ouvintes da RFI Brasil. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. Gaspar, Arthur Lira, do PP, foi eleito à presidência da Câmara dos Deputados, enquanto Rodrigo Pacheco venceu no Senado. Ambos os candidatos tinham um apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro. Dá para dizer que o chefe de Estado saiu vitorioso nessa eleição? Sem dúvida, é uma vitória do Executivo, é uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a pergunta que eu me faço é saber se essa vitória será duradoura ou não. Porque é claro que há sinais preocupantes no que diz respeito à economia. A economia está desandando após o fim do auxílio emergencial. A popularidade do presidente está caindo. As últimas pesquisas, inclusive a do Datafolha, que foi publicada alguns dias atrás, mostra uma tendência clara de queda da avaliação do governo Bolsonaro. E é claro que isso terá um impacto também na política, não só do Brasil, mas em Brasília, o que não foi o reflexo desta eleição do Congresso. Então, eu acho que é uma vitória, sim, inequívoca do presidente, mas que tende a se verificar ou não nos próximos meses. Uhum. Como ambos os vencedores contaram com esse apoio de Bolsonaro, é possível que as reformas no âmbito econômico, justamente, avancem mais rápido? Vamos ver, talvez seja o caso. Agora, o fato é que o leque de alianças que permitiu a eleição, fácil a eleição do Arthur Lira na Câmara, não sei se isso se vai traduzir em votos onde estas reformas terão um custo político, quer dizer, por exemplo, agenda de privatizações, que é um ponto central da agenda do Paulo Guedes. Eu tenho minhas sérias dúvidas sobre uma vontade privatizadora de uma maioria política na Câmara, porque, inclusive, uma pessoa como Rodrigo Maia tinha um interesse maior, inclusive em termos de linha política, a respeito desta agenda liberalizadora. O perfil do Arthur Maia é uma pessoa que nunca se interessou, na verdade, em termos de economia e de uma agenda definida. Ele é mais um deputado do varejo. Do Arthur Lira. O Arthur Lira, isso, exatamente. Então, nesse sentido, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o avanço desta agenda, em particular da agenda do Paulo Guedes. Uhum. A gente está em plena pandemia e no discurso justamente de vitória, Arthur Lira falou em trabalhar junto com os demais poderes para enfrentar essa pandemia e seus traumas. É um discurso de vitória apenas burocrático ou concretamente essa eleição pode mudar alguma coisa na luta contra a Covid-19? Eu gostaria que o Congresso brasileiro e as demais autoridades, seja no plano federal, estadual ou municipal, estivessem coordenadas nesta luta contra a pandemia. Infelizmente, eu acho que será mais do mesmo. Quem pode coordenar efetivamente as políticas de saúde é o Executivo. E o governo federal brasileiro, hoje, em vez de atuar contra a pandemia, agora está claro que ele está agindo em favor da propagação do vírus. Houve um artigo recente no jornal El País que fala de uma pesquisa feita pelos cientistas políticos da USP, que falam como o governo, pela via dos decretos e de atos institucionais do governo, está ajudando a disseminação da doença. Então, é isso que acho que é muito grave. E a eleição do Arthur Lira não mudará esse cenário. Uhum. Gaspar, política é também
uma história de personalidades, né? Uma questão de personalidades. A gente sabe que o Arthur Lira conduz as negociações de forma bastante vigorosa, inclusive sendo apelidado de trator. Ah, de que forma essa personalidade forte pode ter um impacto em um momento em que a política continua ainda bastante polarizada? Bom, é claro que ele vai tentar usar esta força política que ele obteve na votação de ontem para levar adiante os seus projetos e, sobretudo, consolidar a sua maioria política no Congresso. Porque não podemos esquecer que, embora haja uma maioria política favorável ao governo Bolsonaro em Brasília, no Brasil o quadro não é o mesmo. E como eu já falei no começo, há uma tendência à deterioração da avaliação do governo Bolsonaro. A economia vai piorar nos próximos meses, inclusive porque a falta de controle da Covid-19 está se traduzindo em uma falta do investimento, porque os empresários não estão tendo confiança na recuperação da economia por causa da pandemia. Então é claro que o quadro econômico, o quadro social vai se agravar nos próximos meses. Isso não tenho dúvida disso. Então eu acho que no plano político isso também pode ter uma consequência, e nós já vimos na história da democracia brasileira que o Centrão ele apoia o executivo, cobra caro esse apoio. Nós vimos isso ontem e nas últimas semanas, mas também o Centrão pode mudar de lado. Então, é por isso que a minha pergunta é saber se esta vitória do Bolsonaro será duradoura ou se será efêmera. A gente falou do Centrão, a gente falou dos apoios, e onde fica a esquerda nessa história toda? Bom, a esquerda tentou sair do isolamento nesta eleição fazendo uma aposta estratégica, apostando na candidatura do Baleia Rossi. É claro que a vitória do Arthur Lira é uma má notícia para a esquerda. No entanto, ela mostrou que ela tem lado nessa história. E eu acho que os dois maiores perdedores desta eleição é a direita e o centro-direita não bolsonarista, que na verdade mostrou a sua fraqueza política, a sua incapacidade de articular uma maioria política. Eu penso em particular no Rodrigo Maia e também no governador de São Paulo, João Dória, que tinha apostado no apoio do PSDB à candidatura de Baleia Rossi. E acho que eles são realmente os grandes perdedores deste pleito. Que aparecia um pouco como uma alternativa de centro-direita a Jair Bolsonaro, já visando 2022. É isso. A gente sabe também que tem mais de 50 pedidos de impeachment visando o presidente Jair Bolsonaro, que já foram apresentados à Câmara. Qual pode ser o impacto dessa nova configuração da casa nesses processos? Bom, por enquanto, é claro que esses processos não vão andar. Inclusive porque o próprio Rodrigo Maia não pautou esses processos, embora ele estava uma trajetória cada vez mais oposicionista ao governo Bolsonaro. Agora, como eu já disse, se a economia continuar tendo problemas, se a popularidade do Bolsonaro mantiver sua queda, é claro que isso terá um reflexo na popularidade do Bolsonaro no Congresso, inclusive porque os próprios parlamentares eles estão pensando também na sua reeleição em 2022 e apoiar um governo impopular não é popular para um político. Então, nesse sentido, eu acho que, embora esses pedidos estejam engavetados por enquanto, isso não quer dizer que, num futuro, eles possam sair da gaveta. Perfeito. A RFI convidou hoje Gaspar Estrada, cientista político, professor do Instituto de Ciências Políticas Sciences Po, aqui de Paris. Obrigado por ter participado do RFI Convida de hoje. Obrigado, Silvano, e obrigado aos ouvintes da RFI Brasil.